Que bom estarmos juntos aqui neste momento da oração ao Pai das Misericórdias. E diante desta nossa graça de nos reunirmos em oração aqui no Santuário Pai das Misericórdias, eu quero te fazer um convite. Você já veio ao Santuário Pai das Misericórdias? Já esteve aqui na Canção Nova? Se já, renovar essa experiência é uma grande graça. Mas em especial você que nunca veio. Se programe, venha estar aqui na Canção Nova e visitar esse santuário, que é o cumprimento de uma promessa de Deus ao nosso fundador Padre Jonas. Em oração, o Padre Jonas, rezando o Salmo 2 da Palavra de Deus, que diz que o povo subirá ao monte para lhe deixar os seus pecados e suas misérias e voltar cheio da graça de Deus. Em resumo, a história, o ensinamento do Salmo é esse. O Padre quis e desejou no seu coração que a Canção Nova tivesse um santuário. E nesse santuário o povo viesse e fosse perdoado de seus pecados e voltasse cheio da graça de Deus. E hoje o Santuário Pai das Misericórdias é o lugar mais visitado da Canção Nova. Temos aqui a estrutura do santuário, um pouco abaixo do presbitério, a capela mortuária onde está o Padre Jonas, sepultado. E ali é um lugar de visitas, de oração, de agradecimento por todo o ministério do Padre Jonas e por tudo que é a Canção Nova. É um dos lugares também mais visitados. Eu te convido a estar aqui conosco e viver essa experiência. Meus filhos e minhas filhas, hoje eu quero meditar com vocês um tema, que é o seguinte: Jesus é muito firme ao criticar os pecadores, sem respeito humano, para que os corações se voltem a Ele de todo o ser. Ou seja, Jesus, em várias passagens do Evangelho, Ele trata os pecadores de maneira muito firme e dura. Mas quero pegar com vocês duas passagens de um mesmo capítulo do Evangelho de São Lucas. É Lucas 11. Neste capítulo de Lucas 11, Jesus é chamado por um fariseu para estar na sua casa, para um jantar. Isso acontece entre os versículos 37 e 41 de Lucas 11. Eu vou citar aqui alguns trechos e trabalhar isso com vocês. Prestem atenção, Jesus é chamado por esse fariseu para um jantar, aceita o convite, vai à sua casa e lá chegando o fariseu se escandaliza porque Jesus não lavou as mãos. E Jesus usa dessa situação para exortar o fariseu. E Jesus diz a ele: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Então Jesus exorta aquele fariseu e os fariseus presentes dentro da casa dele, num convite que Jesus aceitou. Meu Deus, quanta firmeza, hein? Continuando, no mesmo capítulo 11 de Lucas, 42 a 46, Jesus diz o seguinte: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã e da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor a Deus. Vós deverias praticar isso sem deixar aquilo. Ai de vós, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. E nessa exortação, o mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Bom, aqui nós vemos Jesus sendo muito firme. E quando eu trato essa questão da firmeza de Jesus no Evangelho,
eu faço a seguinte brincadeira. Será que Jesus nesse dia estava com raiva? Será que ele acordou de mau humor, dormiu mal à noite? Ao acordar, chutou lá a quina da cama com o dedinho, um mindinho? Será que Jesus estava tomado de ódio naquele dia? Misericórdia, né? Claro que não. Jesus é Deus feito homem. O seu temperamento era perfeito, as suas atitudes eram perfeitas e Jesus não estava num dia mau ou irritado como acontece conosco. Jesus fez isso de todo o coração e com reta intenção, para que estes homens se convertessem. E na história dos santos nós vemos isso em vidas repetidas. Eu quero citar para vocês Santa Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, a reformadora do Carmelo. Esta santa narra em sua biografia que ela era uma monja carmelita, mas de vida assim muito desleixada. Ela diz até que ela era uma fofoqueira, uma monja que ia lá atender as pessoas, mas para saber da vida alheia e conversar coisas erradas. E estando doente, na cama do hospital, parando e meditando, recebeu um livro, o Abecedário da Vida Espiritual, e ali Santa Madre Teresa, a Santa Madre, como chamam as carmelitas, medita e recebe uma visão de Jesus Cristo todo chagado, ensanguentado e ferido. E Jesus diz a ela: minha filha, essas chagas e ferimentos são frutos da vida laxa e errada que vivem as freiras. Em outra oportunidade, Santa Teresa d'Ávila é levada pelo diabo num arrebatamento espiritual ao inferno. E lá o diabo apresenta a ela um local e ele diz que fez aquele lugar para ela, tem o nome dela lá. Voltando desse arrebatamento, dessa visão espiritual, Santa Teresa, ela diz a frase, né? Aconteça o que acontecer, estremeça o mundo, com determinada determinação, eu irei para o céu. E esse lugar que Satanás fez para mim cairá de podre. Ou seja, esta santa também foi repreendida, que de uma vida laxa e frágil, na oração e afastada de Deus, mesmo consagrada, ela poderia ir para o inferno. Agora, convertida e numa vida espiritual, um crescimento espiritual tremendo, ela se tornou reformadora do Carmelo, doutora e virgem da igreja. Meus filhos, nós não podemos ter uma espiritualidade fraca, como é um termo muito usado atualmente, né? Mimizenta. Pessoas assim muito frágeis, não aguentam nenhuma correção, ninguém pode dizer a elas que elas estão errando, porque ficam enraivecidas e com raiva da pessoa e não refletem sobre seus erros. Meu Deus, que isso? Pensem, Jesus foi firme com os fariseus e mestres da lei na casa deles, diante dele, chamou-os de hipócritas, limpavam o copo por fora, mas por dentro estava sujo. Jesus chegou a dizer que eram como sepulcros. Sabe o que é um sepulcro? Um lugar onde tem ossos podres, um corpo deteriorado. E aqueles homens cheios de orgulho até questionaram Jesus, mas assim insultas a nós, né? O mestre da lei diz, nesse capítulo 11 de São Lucas, e Jesus diz, vocês também precisam se converter. E do fruto dessa exortação de Jesus, nós temos pelo menos 2 exemplos na Bíblia, né? A conversão de Nicodemos e a conversão de José de Arimateia. Outros se converteram. Ou seja, Jesus quer nos exortar, ser firme para que nos salvemos. Isso está no Evangelho, isso está na vida dos santos, como eu falei de Santa Madre Teresa, a reformadora do Carmelo. E na sua vida, meu filho, o que está faltando, hein? Qual é a realidade que você precisa ouvir de Jesus, essa palavra dura, para que você saia do pecado? Deixa Jesus falar contigo hoje. Não renegue a palavra de Cristo, mesmo que ela seja dura. O Evangelho é firme, é duro, mas converte, pelo amor de Deus. Façamos a nossa oração ao Pai das misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Peça a Deus a sua conversão e ouvir a verdade.
Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, que nosso Senhor Jesus Cristo do céu, por intercessão da Santa Virgem, envia sobre nós um dom, uma graça de conversão. Que sobre vós e a vossa família desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.